deu ruim aí pro Bolsonaro e pro Valdemar Costa Neto, e pro Bolsonaro, no caso, duplamente. O Alexandre de Moraes recebeu aí um documento, quase um dossiê, da Procuradoria-Geral da República, mostrando que o Valdemar e o Bolsonaro estiveram juntos no mesmo evento. No caso, o evento foi a convenção do MDB em São Paulo, que oficializou a candidatura do Nunes como candidato aí bolsonarista em São Paulo. Tem lá o Marçal falando que ele é o candidato da direita, só ele, que ele é que tem apoio do Bolsonaro, mas o Bolsonaro estava no palanque com o Nunes. E o Nunes é um bolsonarista acanhado, ele não fala que tem apoio do Bolsonaro, porque as pesquisas mostram que se ele colar o nome dele ao Bolsonaro, a rejeição a ele dispara. Então é ruim para ele falar. Nunca vi se é um apoio que não é, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte: o Valdemar e o Bolsonaro, eles não estão presos em regime fechado, mas eles têm que seguir algumas medidas cautelares. É quase uma prisão em regime aberto. Tem medidas cautelares, por exemplo, passaporte foi confiscado, não podem entrar em contato com algumas pessoas. Entre essas pessoas, eles não podem entrar em contato um com o outro. E aí, se eles participam do mesmo evento, estão no mesmo local, quem garante que eles não se encontraram em momento algum? Pois bem, o Procurador-Geral da República mandou para o Alexandre tá fazendo aí o trâmite. Ele deu 48 horas para o Bolsonaro e o Valdemar explicarem. E aí tem uma coisa, se for provado aí que eles se encontraram, ou se ficar uma dúvida, será que se encontraram ou não, que estavam no mesmo evento. Se ficar uma dúvida, será que por alguns minutos que seja, nem que seja 10 minutos, eles não ficaram numa sala juntos, não ficaram em algum lugar sem câmera juntos? Pois bem, se isso for provado, o que acontece é que os dois podem ser presos, porque os dois estão aí desfazendo ali as medidas, descumprindo as medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes. É igual o cara que tem uma tornozeleira e quebra a tornozeleira. Vai preso. O Daniel Silveira que o diga, né? Foi preso. Aliás, o Daniel Silveira não tá solto ainda. Ele não conseguiu a progressão de regime porque ele quebrava a tornozeleira de propósito. Ele já teria aí na lei brasileira, por ele ser réu primário, ter um bom comportamento lá na cadeia, falaram que ele ajuda a limpar, a varrer lá o pátio lá na cadeia. Ele, Daniel Silveira, teria direito aí à progressão de regime, ir aí para um semiaberto, alguma coisa assim. Porém, como ele, quando estava no regime aberto ali, com tornozeleira, ele descumpriu as medidas, o que acontece é que ele não tem direito a essa progressão de regime, ele tem que pagar inúmeras multas aí que são milionárias. E aí o amiguinho dele, Bolsonaro, ele fez tudo para proteger o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não pega o dinheiro aí, os milhões que recebeu de Pix para ajudar o Daniel Silveira. Nem um pouco, nada, não põe a mão no bolso, Bolsonaro, nem ferrando. Pois bem, o que acontece agora é que o Bolsonaro e o Valdemar vão explicar, e aí a Procuradoria vai para cima, tá? O Gonê vai para cima do Bolsonaro. Aliás, o Gonê tá preparando ir para cima do Aras, mas isso eu vou falar em outro vídeo aí com mais detalhes. A coisa vai ficar feia também para o senhor Augusto Aras. E eu não esqueço do discurso do Alexandre de Moraes e do discurso do Paulo Gustavo Gonê, quando o Gonê assumiu na Procuradoria-Geral da República no dia 18 de dezembro do ano passado. 18 de dezembro. Ele disse o seguinte: olha, todos os que fizeram ações ou omissões para que chegasse aí, tivesse essa tentativa de golpe, serão punidos exemplarmente. Omissões, ele estava falando diretamente a Augusto Aras. Vai chegar a hora dele. Pois bem, voltamos aqui ao Valdemar e ao Bolsonaro. O Valdemar tá aí com medo, por quê? Porque ele poderia simplesmente não ter ido. Foi ele o principal negociador, aí, o principal fiador, para que o Bolsonaro apoiasse o Ricardo Nunes. O Bolsonaro e o gabinete do ódio do Bolsonaro, eles estão fechados com Pablo Marçal. Eu mostrei aqui, antes de qualquer um, eu mostrei isso aqui no começo de maio, dia 1º, 2º de maio, foi quando teve lá as enchentes no Rio Grande do Sul. Eu mostrei prints aqui, eu tirei prints e mostrei aqui posts em tempo real mesmo, lá do próprio Twitter, de um Twitter chamado Space Liberdade, que é um Twitter administrado pelo Carlos Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. É um Twitter que é do gabinete do ódio. E aí eu mostrei, olha, eles estão fazendo uma propaganda muito grande do Pablo Marçal, muito grande mesmo. Eu raramente vejo o gabinete do ódio promovendo alguém dessa maneira. Muito raro. Chegaram a dizer que estamos vendo surgir um novo nome na história do Brasil. Eu coloquei, como assim? Eles estão fechadíssimos. Logo depois, mais ou menos um mês depois, o Bolsonaro deu para o Pablo Marçal a medalha lá de imbrochável. Essa medalha ele só dá para quem é realmente bolsonarista raiz. Não deu para o Nunes. Ou seja, ele tá dando ali o apito pros bolsonaristas. O voto é no Marçal. Essas contas bolsonaristas também passaram
aí a atacar o Datena, dizendo que tem um acordo do Lula com o Datena e que a candidatura do Datena é para dividir os votos da direita. Porque quem assiste lá o programa Espreme Sangue do Datena, se espremer, sai sangue. Geralmente é direita ou extrema direita. Muito bolsominion assiste o Datena. E aí ele sendo candidato, quem gosta, que é bandido bom, é bandido morto, esse tipo de coisa, é a extrema-direita. Aliás, sempre que a gente coloca o Datena aqui no título de um vídeo, o que ganha de inscrito novo de direita no canal, aí eles ficam comentando, me xingando depois, mas muitos acabam se inscrevendo aqui e aí mudam, né? Mudam de opinião, vão mudando aí e vêm pro lado certo da história. Aprendem aqui com o Plantão Brasil. Mas enfim, e aí o Datena dividiria os votos pro Boulos chegar com mais vantagem ao segundo turno, que não faz nem sentido aí a alegação deles, porque o Datena dividiria os votos da direita, mas quem vai para o segundo turno ou é o Marçal contra o Boulos ou é o Ricardo Nunes. O Marçal acha que vai crescer aí na campanha, acho difícil. Pois bem, voltando aí ao tema Bolsonaro, ele está apoiando aí extraoficialmente, oficialmente, aliás, o Ricardo Nunes. Então ele tinha que ir na convenção para mostrar para o bolsonarismo, estou realmente com ele, votem no Nunes. Então era obrigação do Bolsonaro, ele ganha dinheiro e salário do PL, e proteção, e pagam advogados dele, etc. Só que o Valdemar podia não ter ido. Foi porque quis. Ou será que ele foi porque eles queriam se encontrar? Olha só como é que tá a coisa. Pois bem, já tá aí um pânico com a decisão do Alexandre, porque o Valdemar tentou, no final de julho, novamente reverter isso aí, dizendo que, olha, eu preciso conversar com o Bolsonaro porque vai ter eleição, vai começar o período eleitoral e eu preciso conversar com o maior cabo eleitoral do meu partido. Não tem como eu ficar sem conversar com ele. O Alexandre de Moraes falou não. Menos de 2 semanas depois, os dois vão juntos no mesmo evento. Tem muito indício de que eles usaram isso aí para fazer coisa errada e, se for o caso, um dos dois ou os dois vão pra jaula. O Valdemar, lembremos, o Valdemar já foi preso. O Valdemar foi preso quando teve a operação de busca e apreensão na casa dele. Ele ficou 3 dias preso, o Valdemar. Vamos lembrar disso, já teve um gostinho aí de voltar para a prisão. Já foi preso também lá atrás por corrupção, aí foi preso de novo e agora tá para ser preso pela 3ª vez. Pode pedir música no Fantástico. Tá ruim aí para eles, tá ruim. Já o Bolsonaro tá agora em pânico com uma coisa aí, ação do Lula, gesto do Lula aí, que fez com que os advogados do Bolsonaro ficassem, putz, ferrou agora. O Bolsonaro articulou aí com o seu ministro indicado para o Tribunal de Contas da União, que é o Jorge Oliveira, para que ele fizesse um julgamento sobre itens recebidos por ex-presidentes. E aí o Tribunal de Contas da União conseguiu aí, com os 3 indicados pelo Bolsonaro, conseguiu maioria para dizer que, olha, ex-presidentes podem sim ficar com todos os itens que eles receberam, não tem essa não. Esquece o que foi dito lá atrás em 2016, esquece. Que só podia ficar com item personalíssimo, coisa do tipo. Não, esquece. Pode ficar com tudo. E aí, o Lula ficou uma fera. O Lula ligou para o presidente do TCU, que é o Bruno Dantas, e falou, pô, o que é isso? Vocês estão tentando aí salvar o Bolsonaro? O que você está fazendo aí? Você está tentando salvar o Bolsonaro? O que é isso? Porque tem uma coisa. O Tribunal de Contas da União não manda nada no que vai falar a Procuradoria-Geral da República, no que vai falar o Supremo Tribunal Federal e no que é lei. Sabe por quê? Porque o Tribunal de Contas da União vê só a parte financeira da coisa, se está lesando ali o patrimônio público ou não. E quando o Bolsonaro recebeu os relógios que valem milhões e milhões de reais, o que estava valendo é que não podia receber. Fim, ele recebeu e pior, tentou vender. E tentar vender está na lei que não pode vender os itens que recebeu. Aí o que o Lula fez? O Lula falou, quer saber? Então eu vou devolver um relógio aí que eu ganhei quando eu era presidente. O Lula ganhou um relógio Cartier, é um relógio de 50 mil reais, ele ganhou da marca Cartier. E o relógio está escrito Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse relógio ele ganhou quando se podia receber. Lá atrás, foi 2005, se eu não me engano. E naquela época, além de poder, o relógio está escrito Lula, não era um item super, hiper, mega, ultra valioso com diamantes, prontinho para ser vendido para embolsar dinheiro. Não, era um item Lula. Você tem um relógio, troca o relógio. O Lula também fala aí, ele recebeu um relógio Piaget, só que ele não era mais presidente. Se ele não era mais presidente, não tem como ser isso propina alguma coisa. Você não pode controlar o presente que alguém que não é mais presidente recebe. Aí, o que acontece? O Bolsonaro, no caso, ele recebeu relógios, colares de diamantes e coisas assim feitas sob medida para serem vendidas separadas ou para tirar os diamantes e venderem separados. Ou seja, muito difícil no caso do Bolsonaro você dizer que não é propina.
Porque uma coisa é você dar um item pro Bolsonaro escrito Bolsonaro. Eu vou te dar um exemplo. O Bolsonaro recebeu um fuzil enorme, escrito Bolsonaro. Enorme, de um apoiador. Ninguém fala, eu também, todo cravejado e tal, de joias semi-raras, o fuzil deve valer mais de 100 mil reais. Porém, ninguém fala, olha, propina, alguém gosta do Bolsonaro, escreveu Bolsonaro, não era um negócio para ele vender. Ninguém falou. Foi questionado o fuzil que o Bolsonaro recebeu, porque é uma arma, e a arma tem que ser registrada e tudo mais, e a arma dele não foi. Mas ele recebeu. E você não viu a imprensa falar, ó, isso aí foi como propina, não sei o quê. Não foi, tava escrito Bolsonaro, não é pra ele vender. Bom, ele podia até vender, mas aí todo mundo ia saber, né? Tava com o nome dele. No caso dos relógios aí, do Bolsonaro, e cravejados de diamante, um relógio de 500 mil reais, colar de 17 milhões, pô, a coisa é bem diferente. E aí o pior, a Polícia Federal tem as provas de que ele mandou vender. As provas de que ele ficou monitorando o leilão, as provas de que ele mandou o advogado recomprar o que é obstrução de justiça, quer dizer, de inúmeros crimes que o Bolsonaro cometeu no meio do caminho. Só que o que acontece? O Lula dizendo que vai devolver o relógio, que ele não precisa devolver. Depois de uma decisão do Tribunal de Contas dizendo, ó, não precisa mesmo, hein, não precisa. Sabe o que acontece? Esvazia a decisão do Tribunal de Contas da União. A decisão do TCU meio que, pô, falou que não precisa, mas o Lula devolveu, pô, e agora? E o Bolsonaro tentou vender. O que é crime. O Tribunal de Contas da União podia fazer o que fosse, mas eles não conseguem mudar a lei. É crime tentar vender. Vender ou tentar vender. O Bolsonaro não só tentou vender, ele vendeu. Um não foi recuperado até hoje. Coisas que não foram nem catalogadas. O relógio do Lula foi catalogado. Legal, relógio escrito Lula, tal, pra ele usar, se quiser. Aí, ó, ficou ruim. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra tudo e contra todos. Falou!